Oi pessoal, meu nome é Jadson Lourenço, vim aqui apresentar um trabalho sobre arquitetura na Antiguidade. Vamos começar vendo os princípios que fizeram a arquitetura surgir dentro da Antiguidade, que foram abrigo, política e religião, pois as pessoas precisavam de lugar para realizar suas atividades, então daí o abrigo, política, porque quanto maior a cidade, quanto mais belas as construções e quanto maiores as edificações, passavam-se uma impressão de poder, então política foi um aspecto muito importante da arquitetura na Antiguidade, e religião, porque as maiores obras arquitetônicas que vamos ver nessa apresentação, o maior destaque, são de cunho religioso ou baseadas em alguma crença religiosa de vários povos. Agora vamos ver um pouquinho desses povos e demonstrar os maiores feitos arquitetônicos deles. Mesopotâmia era uma região com vários povos diferentes, como babilônicos, assírios, e com certeza foi muito importante para a história como um todo. Mas, dentro da arquitetura, a gente não pode sair sem destacar o zigurate. O zigurate era um templo religioso para adorar o deus Sol, que é o deus da fertilidade e agricultura. E o zigurate mais famoso que já existiu, com certeza, foi a Torre de Babel, localizada em uma cidade da Mesopotâmia. A Torre de Babel, a gente pensa que ele tem esse formato aqui circular, parecendo a Torre de Pisa, mas não. Isso aqui a mídia passa pra gente, mas não é correto. Todo o zigurate tem esse formato quadricular, com essas escadas levando ao centro. Então a Torre de Babel também era nesse formato, como vocês podem ver nessa imagem. A diferença é que ela era mais alta, pois o objetivo dela era alcançar o céu, para quem gosta das histórias bíblicas, tá certo? A gente também tem que falar da cidade que é dona desse zigurate, que é a Babilônia. Babilônia também é conhecida como a cidade mais rica da antiguidade. E tem esse destaque não somente por ter realmente o dinheiro, ter realmente ela tem essa fama de riqueza, pois ela demonstrava isso muito bem através da sua decoração. E foi a cidade que mais demonstrou isso durante a antiguidade, dentro da sua arquitetura. A questão de ter uma boa decoração, ter as paredes com lápis azul em azul, como vocês podem ver, ter os destaques dos animais em quartzo e pintado em dourado, e os jardins suspensos. Era uma beleza tão formidável que quem entrava, olhava e falava que a Babilônia era realmente diferente. Era uma cidade bem rica. Enquanto isso, no Egito, a arquitetura também avançava sem parar. E se a gente for destacar no Egito alguma coisa importante dentro dessa arquitetura, a gente pensa logo nas pirâmides, mas a gente tem que voltar um pouco para o início. Vamos começar com as tumbas. A primeira tumba que surgiu, quando a gente pensa em tumba, a gente pensa logo naquele filme A Múmia, a gente pensa em pirâmides e nos faraós, mas não. A primeira tumba que surgiu foi a mastaba, e elas eram criadas porque tinha-se a crença de que quando um egípcio morria, ele acompanhava certas coisas até a morte. Após a vida, ele tinha outra vida após a morte, e certas coisas acompanhavam ele, como a tumba, que era o lugar de descanso dele. Então aqui seria a casa dele, e o que tivesse dentro desse local acompanharia ele para o outro lado. Então foram construídas as mastabas, que foram os primeiros tipos de tumba que já existiram, nesse formato aqui, seguindo o esquema dessa imagem. Porém, surgiu uma pessoa chamada Imhotep, que era um servo do rei, e também é conhecido como o primeiro arquiteto da humanidade. Com essa função, foi a pessoa mais velha já encontrada nessas características, de ser o primeiro arquiteto. E o que ele criou é uma obra sendo visualizada de tal importância até hoje, que são as famosas pirâmides. O Imhotep, esse cara aqui, criou a escalonada de Saqqara, que é uma pirâmide escalonada, como o próprio nome já diz. Que você pode ver que a mastaba, ainda é presente nas pirâmides, porém com outras seções, trazendo mais grandiosidade para o faraó que era enterrado aqui. Também existiram outros tipos de pirâmides, que quem tentou fazer uma pirâmide diferente do Imhotep, que é a pirâmide que o Imhotep fez, a escalonada de Saqqara, ele tentou fazer uma diferente, foi o Senéfero. Ele tentou dois tipos de pirâmides, a de Meidum e a de Ben. Só que as duas não deram certo, pois não tinha a genialidade de Imhotep presente nelas. E foram pirâmides com grandes falhas estruturais. Porém, o filho dele, Quéops, criou o tipo de pirâmide Quéops, que são as pirâmides mais vistas e mais aclamadas até hoje. Que são as pirâmides que a gente vê em filmes e até hoje são as pirâmides que representam o Egito, que são esse tipo de pirâmide aqui triangular. Gostaria de destacar também alguns detalhes sobre as pirâmides. Podem ver a questão interna das pirâmides aqui dentro, a mastaba ainda se faz presente aqui atrás, a questão de como eles usavam para construir, os trabalhadores levavam as pedras e construíam nesse formato de pirâmide e botavam-se rampas para levar pedras melhores até ficarem nesse formato triangular. Porém, o principal destaque é aquilo que adornava as pirâmides, aquilo que decorava as pirâmides, que era quartzo polido, branco,
E o topo, como vocês podem ver nas duas imagens, era banhado a ouro, para que quando o sol batesse, reluzisse e demonstrasse toda a glória do faraó que construiu. Então é muito interessante a gente parar para pensar nisso, que as pirâmides não são só grandes obras de edificações, mas também são muito bem decoradas e muito bem pensadas desde o seu planejamento até a sua finalização. Outra coisa que a gente tem que destacar também são a questão dos templos religiosos, onde tinham estátuas de todos os deuses, grandes deuses na religião egípcia. E esses templos tinham os dromos, que eram grandes entradas, onde adoradores passavam todos de uma vez e se colocavam nos pilonos, que são esses lugares aqui onde eles se colocavam nas janelas para adorar cada um dos seus deuses e fazer cada um as suas petições. Então a gente vê que na antiguidade existiam bastantes obras arquitetônicas bonitas e a arquitetura surgiu de uma maneira muito bonita, com seus próprios conceitos básicos, que eram abrigo, política e religião, tá certo? Esse é o fim, espero que tenham gostado da apresentação e espero que tenham entendido tudo.